Bom dia, irmãos. Boker Tov, Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Brochim, Rabaim, Beshem Yoshua. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, Ani Kevar Mevorah, eu já sou abençoado. Vamos começar nesta manhã a Parashat do dia. Hoje nós vamos falar sobre uma sequência de 7 mensagens referente às 7 igrejas do Apocalipse e ver o que temos hoje que tinha naquela igreja. Você que está comigo agora, eu sou Ravi Talmid Kaf, servo de Deus, teu irmão em Cristo, que estou aqui disposto a lhe ensinar a palavra de Deus de graça. Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Eu gostaria que você viesse comigo neste devocional. Já você que chegou agora neste canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, joinha, para que nós alcançamos até os confins da terra pela internet. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Abino Shabashamai, Itkadosh Micha, Tavu Mahul Kicha, Yaseh Etzoncha Kebashamai, Kembaritz, Et Lechehu Kenu Ten Lanu Hayom, Ular Lanu Ahataen, Kefi Seshochin Gan Anachnu Lahot Inlanu, Vial Tivienu Lidei Nisayon, Kin Hatsin Micha. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, pega lápis, papel, caneta, já segura aí os elementos para nós orar no final desta parashat e vamos começar. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7, fala sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. A igreja que havia, o tema é: perdeste o primeiro amor. Falta do primeiro amor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Amados, eu quero, junto com você, daqui a pouco, trazer esse texto para o original do grego, ver o que significa. Mas antes, vem comigo nesta introdução bíblica. O que era Éfeso? Éfeso era uma cidade, era o centro cultural e religioso. Hoje é a Turquia, naquela época a Ásia. Ainda não era dividido os países. Era o centro cultural religioso, mas também uma cidade de idolatria. A igreja era fiel na doutrina e nas obras, mas havia perdido o essencial. O que é o chamado
primeiro amor. Primeiro amor significa aquela simplicidade quando a gente aceita o Senhor Jesus. Simplicidades que há em Cristo. Aquela intimidade com Deus. Nós perdemos isso quando deixamos outra coisa ocupar o primeiro espaço no nosso coração. Como, Rapino? Quando nós deixamos outra coisa ser a prioridade na nossa vida espiritual, nós começamos a cair. Nós começamos a se esfriar. Nós começamos a perder a essência, o primeiro amor. Eu pergunto nesta manhã, será que também nós corremos o risco de servir a Deus sem amá-lo? Eu quero deixar uma ilustração para você nesta manhã. Conta-se que um casal idoso, depois dos 50 anos de casado, viajava de carro, a esposa olhando para os bancos lembrou: você lembra, meu bem, quando andávamos juntinho no banco da frente, abraçadinho? O marido dirigindo respondeu: amor, eu continuo no mesmo lugar. Quem se afastou de mim para o banco de trás foi você. Assim é com Cristo. Ele continua no meio do candeeiro. Muitas vezes, quem se afasta dele somos nós. Eu, você. Você prestou atenção nessa ilustração, meu amado? Você prestou atenção nessa história? No nosso casamento, quando passa o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, nós agimos diferente depois de 30 anos. Por quê? Muitos dizem, porque nós acostumamos. Nós já acostumou. Esse costume é perigo, é o grande perigo nós acostumarmos com Cristo. Nós não podemos nos acostumar com Cristo. Não podemos acostumar com a igreja. Porque o acostumar vem o chamado conformismo. Onde a gente chega e pensa, Deus já me deu uma família, Deus já me deu filhos, Deus já me deu um monte de coisa, tá bom demais. Aí ele para, ele estaciona. Mas Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo, com este aion. Não vos conformeis com o que está acontecendo, o que já existe, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cristo ainda anda no meio da igreja. No versículo 1, nós vemos ali. Ele está presente mesmo que a igreja se esfrie. A ilustração bíblica, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus caminha com eles, mas eles não perceberam. Lucas 24:16. É o exemplo atual da igreja de hoje. Muitas igrejas estão cheias de programas, mas vazias de presença. Muitas igrejas estão cheias de holofote, mas vazio da unção do Espírito. Muitas igrejas estão cheias de preocupações, estratégias, direções alheias à palavra, mas estão longe, sem a direção do Espírito de Deus. Cristo não quer ser visitante dentro da igreja. Cristo quer ser o Senhor no meio da igreja, porque dentro de nós existe uma cidade que não é abalada. É uma cidade cujos rios alegra, e Deus está no meio dela. É o Salmo 46 que diz: o que anda no meio dos candeeiros de ouro. No grego é Roperipaton, em Mesoton, Epta, Linhinion, Ton, Christon. O que anda no meio dos candeeiros de ouro. Jesus não abandonou sua igreja. Ele caminha no meio dela, mesmo quando caímos, ele observa, avalia e fala:
e nós sentimos, temos que estar sensível à sua voz. Cristo está aqui hoje. Cristo está comigo aqui. Cristo está com você aí do outro lado da tela, do outro lado do mundo nesta live. Cristo está no meio da igreja, examinando cada coração. Você já examinou o teu coração nesta manhã? Se você perdeu o primeiro amor? Se as coisas que você julgava importantes no começo da sua conversão, hoje você já não julga mais importante? Eu quero te dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo, somos nós que mudamos. Cristo é o motorista daquele carro, nós somos a esposa, a noiva. E às vezes nós questionamos como aquela mulher, bem, você lembra quando nós casamos, nós ficávamos juntinho no banco da frente? O velhinho responde, mas eu estou aqui, é você que saiu daqui. Às vezes nós falamos, Senhor, quando eu me converti eu era assim, quando eu me converti eu era assado, eu orava e o paralítico andava, eu tinha uma fé tremenda. Oh Jesus, o que está acontecendo? Jesus, a minha vida estava lá em cima, hoje a minha vida está lá embaixo. Senhor, eu sinto vergonha do que eu sou hoje. Agora de manhã Jesus me traz aqui pelo Espírito Santo para te dizer, Ele ainda continua na tua vida. É você que afastou-se dele. Ele ainda continua no banco da frente, esperando você agarrar com ele para chegar junto nas mansões celestiais. Conheço tuas obras. Oidassou te erga. No grego é oidassou te erga. Conheço as tuas obras. Éfeso era ativa, trabalhava, perseverava, combatia falsos apóstolos, os chamados nicolaítas. Era uma igreja correta na doutrina, mas o coração era frio. Por que o coração, por que o amor de Éfeso se esfriou? A pressão dos nicolaítas era tão grande. Quem eram os nicolaítas? Eram seguidores de Nicolau. Muitas pessoas davam crédito às visões de Nicolau mais do que à autoridade das Escrituras. Eu quero ilustrar para você entender quem eram os nicolaítas. Certa feita eu era pastor de uma igreja e uma irmã na igreja, e quando eu começava o culto, ela corria para o banheiro, chamava as irmãs e começava a profetizar no banheiro pelas irmãs. Era chamada profeta de banheiro. E eu um dia chamei ela e fui repreender ela, disse, irmã não pode fazer isso. Esse é o momento da pregação da palavra, as irmãs têm que estar no culto para ouvir a palavra. Ela me disse assim, pastor, eu só obedeço Jesus Cristo. Eu só obedeço o Espírito Santo. Se o Espírito Santo me mandar parar, eu paro. Eu falei, mas eu sou aqui a autoridade, o anjo da igreja. Ela disse, não, eu só obedeço o Espírito Santo. As minhas revelações que o Espírito Santo me dá tem mais autoridade do que as escrituras, a palavra que o Senhor prega. Eu disse assim, então irmã, a senhora tem que arrumar uma igreja onde o Espírito Santo é o pastor, porque aqui sou eu, instruído por ele. Assim eram os nicolaítas. E aí, os habitantes e os congregados de Éfeso ficavam com o pé atrás com as revelações e começaram a se esfriar com medo de o que eles obtivessem de Deus também fosse heresias dos nicolaítas. Eu até dou uma colherzinha de chá para os habitantes de Éfeso, os congregados de Éfeso. Mas, porém, não podiam desprezar o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Intimidade com Jesus Cristo. Se você tem intimidade com a sua esposa, você não tem medo de falar as coisas para ela, de confessar as coisas para ela, de compartilhar as coisas com ela. Se eles tivessem intimidade com Jesus Cristo, de fato, no começo da conversão, jamais o espírito do erro ia enganá-los. O espírito do erro engana aqueles que perdem a intimidade com Jesus Cristo. Podemos estar certos na teologia, mas errados no afeto. Ortodoxos na mente, vazios no coração. Jesus vê o esforço, vê a luta contra os falsos ensinos dos habitantes de Éfeso, mas
obra sem amor é ativismo estéril. A igreja puritana no século XVII tinha doutrina forte, mas acabou caindo no legalismo, perdendo o calor da devoção. Hoje, há líderes que defendem ortodoxia, mas perde a ternura no trato. Há crentes que debatem Bíblia na internet, nos grupos, mas não oram 5 minutos com o coração ardente ao Todo-Poderoso. Isso é tremendo, hein, irmãos? Há cristão que defende a ortodoxia, há cristão que nos grupos começa a debater, não, eu acho isso, não, eu acho aquilo, mas ele não ora 5 minutos. Não tem vida no altar, não tem intimidade com Deus. Há pessoas que defendem, usam talit, usam kippá, achando que o talit e o kippá vai lhe trazer poder. Não! O que vai te trazer poder é intimidade com Jesus Cristo, oração, jejum e leitura dia e noite, meditação na palavra de Deus. Preste bem atenção em que o Espírito diz à igreja nesta manhã. A terceira coisa, o perigo de abandonar o primeiro amor, versículo 4. Ten agapen souten ploten afex. O teu primeiro amor deixaste. Afex. Ten agape. Teu primeiro amor. Não foi amor perdido. O amor foi abandonado. Aqui é a mesma coisa de um casamento. Eu estou ilustrando o casamento porque Cristo é o nosso noivo. E nós somos a noiva do Cordeiro. Aqui não perdeu aquele relacionamento com Cristo, o povo de Éfeso. Eles abandonaram Cristo. O amor foi abandonado. Eles estavam amando a Cristo menos do que quando começaram. Por isso estavam declinando espiritualmente. Amar a Cristo menos hoje do que ontem, isso já é queda espiritual. O ativismo pode matar a devoção. Hoje temos igreja cheia de agendas, mas pobres em paixão. O teu primeiro amor deixaste. Aqui Jesus Cristo está reclamando como Deus em Jeremias. O povo me fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva e cavaram cisternas rotas que não seguram água. Ali Deus estava se queixando. Eu lembro de vós no dia do nosso casamento. Deus estava tentando trazer Israel para lembrar do propósito da união. Não é falta de fé, é falta de paixão. Como um casamento em que ainda há compromisso, mas o romance morreu. Você sabe por que o romance morre no casamento? É através do romance que vem o amor. Você sabe por que o romance morre? Porque falta um tempo de diálogo entre marido e mulher para colocar as coisas nos eixos e começar a conversar. Começar a se dialogar, a se respeitar. É o que acontece com aqueles que abandonaram o primeiro amor. Não tinham mais tempo de conversar com o noivo. Não tinham mais tempo de falar com o noivo. Não tinham mais tempo de orar. Orar é falar. Não é pedir. Não é agradecer. É conversar. Jesus, o que precisa ser mudado na minha vida? Jovens que no início liam a Bíblia com lágrimas, hoje leem por uma obrigação. Igreja que nasceram em avivamento, hoje vive apenas em estrutura cultural. Irmãos que aceitaram Jesus em lágrimas e oravam e jejuavam com prazer, hoje estão fazendo como católico, como umbandista, uma penitência
resistência para se manter firme diante de Deus. Não é isso que Deus quer. É a mesma coisa daquele casal que hoje tem compromisso, ele faz de tudo para não se separar, porque ele sabe que ele está vulcanizado e vão sofrer os dois, mas dentro não tem mais satisfação, não tem mais iniciativa, não tem mais entusiasmo no casal. Mas o amor está lá, do mesmo jeito que não tem segundo amor. Amor é único. Aqui estou falando do primeiro amor, aquele que você obteve, o único. Lembra-te, pois, e arrependa-te. Versículo 5. O chamado ao arrependimento e à restauração. Mnemoneo metanoeson. No grego, lembra e arrependa-te. Arrepender é abandonar. Arrepender não é sentir remorso. Arrepender não é sentir culpa. Arrepender não é ficar retraído. Arrepender é muito fácil. Chama-se metanoia, metanoson. É mudar de direção. Se está indo para a direita, vai para a esquerda. Se está parado, continue. Se está indo para um lado, volta para o outro. Lembra-te, pois, aonde caíste e arrependa-te. O aviso é para mudar de rota. O caminho de volta tem 3 passos: lembrar, arrepender e praticar. O caminho de volta tem 3 passos. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrependa-te e comece a praticar o primeiro amor, as primeiras obras, que é intimidade com Deus, leitura da palavra, oração, jejum e demonstrar que você ama o Senhor Jesus Cristo. Quem não volta ao amor vai perder o candeeiro. Aqui a coisa complica. Perder candeeiro para um pastor é perder a igreja. Perder o candeeiro para um membro do corpo de Cristo é perder a vida. Oxalá perder a salvação por falta de amor. Prestaram atenção no que eu disse? Perder o candeeiro. Quem não volta ao amor verdadeiro perde o candeeiro. Isso pode ser igreja, pode ser ministério, pode ser a sua vida e futuro, pode ser a tua salvação. Sem amor, podemos até continuar existindo como instituição religiosa, mas já não somos a luz do mundo, não somos o sal da terra. Eu quero te mostrar 3 passos: lembrar, arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. Eu gostaria que você prestasse atenção na ilustração bíblica, o filho pródigo, que lembrou da casa do pai, se arrependeu e voltou. Uma igreja pequena, que se reúne para orar todos os dias, cedo, reacende o fogo da cidade, enquanto grandes templos se apagam. Eu te pergunto, você tem reunido de manhã com a tua igreja? Mas quem é a minha igreja? A tua família? Você? Uma igreja pequena que se reúne para orar todos os dias cedo, o mais rápido possível, reacende o fogo da cidade, que enquanto grandes templos acabam se apagando, se afogando na imensidão do templo físico. Há pessoas que honram mais o templo do que o corpo de Cristo. 5º item, promessa ao vencedor, versículo 7. Toni conti dosso faguem eikitoshilo tesois. Ao que vencer, darei comer da árvore da vida. O primeiro amor restaura o acesso ao paraíso de Deus. O fim da história não é queda. O primeiro amor te priva de ter um fim trágico na história da sua vida. Porque o fim da história não é queda, mas vitória para quem
preservar, perseverar em amar até o fim. O amor maior é a recompensa. E a maior recompensa não é a coroa, não é o status, é a comunhão eterna com Cristo. Quando se fala em coroa, nós já imaginamos lá na glória. Mas esta coroa pode ser o teu status hoje. Isso aí não vale de nada. Você ser um apóstolo, você ser um pastor, você ser um líder, ser um presidente de ministério, tudo isso é a coroa, é o status. Porque as tuas obras são obras de ouro, está sendo recompensado. Mas o importante é a comunhão eterna com Cristo. O prêmio não é riqueza, o prêmio não é fama, o prêmio é a árvore da vida. Na tradição judaica, Adão foi expulso do Éden e perdeu acesso à árvore. Em Cristo o acesso é restaurado. Mas se nós não amá-lo, não tem como nós ter acesso à árvore da vida para vivermos eternamente. Essa é a realidade em que nós estamos vivendo. A igreja de Éfeso era ortodoxa, trabalhadora, correta, mas não tinha amor. Pastor, mas o que é amor então? Amado, certa feita, alguém falou com Cristo a respeito de salvação, perguntou a respeito de salvação. O que Cristo disse? O primeiro mandamento: amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, com promessa: amar o próximo como a ti mesmo. Por que com promessa? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há pessoas hoje que são ortodoxas. O que é ortodoxa? Há coisas que, por exemplo, quando ele vai jejuar, ele se veste de saco, de cinza, ele anda descalço, que nem São Francisco, para a rua, com roupas humildes, mostrando o exterior. Isso os fariseus faziam. Isso os legalistas faziam. Eles trabalham, eles levam comida, levam agasalho, levam alimento, eles fazem tudo correto, mas lá no fundo do seu coração falta amor a Deus, falta aquela intimidade com Jesus Cristo. Existe aqueles que faz tudo isso, mas faz para se engrandecer porque falta amor ao próximo. Cristo não quer apenas obra das mãos, mas fogo no coração, porque a fé, a intimidade sem obras, essas obras são essas que nós estamos fazendo, trabalhar, ajudar o próximo, e a fé sem obra é morta. Uma igreja sem amor é um candeeiro sem chama, tem estrutura, mas não tem luz. Jesus não rejeitou Éfeso, mas ele advertiu com amor: o maior mandamento não é trabalhar, é amar. O Espírito ainda diz às igrejas hoje: volta ao primeiro amor. Finalizando esta mensagem, eu quero ler o texto, voltando ao primeiro amor. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve. Presta atenção, você que quer passar na frente do pastor da igreja. Ah, mas Deus não deu a revelação para o pastor da igreja porque ele está em pecado. Conversa fiada. Saul estava em pecado e Deus ainda foi dar uma advertência a ele. O que Deus vai trazer, ele vai trazer ao anjo da igreja. Como se coloca uma casa, quando constrói uma casa, coloca-se um relógio medidor, ou é 220 ou é 110. A energia que vem do poste é 10.000 volts, ela desce no poste e ela é transformada a 220 para jogar energia dentro da casa para não queimar os móveis, os eletrodomésticos. Ou 110, dependendo do lugar. O 11.000 volts é o Espírito Santo e ele vai aonde? Ele vai no medidor da igreja que chama-se anjo da igreja, pastor, para que o pastor transmite para a igreja a palavra real. Então entenda a hierarquia de Deus. Ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve: to angelotes em Éfeso, ecclesias glapsum.
Essas coisas diz o que segura as 7 estrelas à mão direita dele. Tadeleguei, rocratons, tous repta asteras entedexias alto. O que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Rope de paton, emesuton, repta, lignion, ton cristons. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a perseverança tua. Oi da solta erga, caiton copon caiten, hipomonem sou. E que não pode suportar os maus, cai roti ou dinasai, bastai sai cacós. E puseste a prova os que dizem a si mesmo apóstolo e não são, cai eiperaças tou legontas, realtos apostolus, cai out e sim, e achaste mentirosos, falsos, cai eures outuns pseudeis, e achaste falsos. Aqui, a palavra não é mentira. Algumas traduções dizem os que judeu e não são, mas mente. Não. A tradução aqui é psideus ou psideis, falsos, aqueles que levam um vulgo, o que se diz apóstolo, mas não é. Você descobre quando a pessoa é apóstolo se realmente ela fazer a obra de um apóstolo. Que as obras dos apóstolos que Cristo mandou fazer é lavar o pé dos mais pequenos. Isso foi na Santa Ceia, no livro de São João. Jesus pega uma toalha, cinge com ela e vai lavar o pé de um por um e diz: assim como eu fiz, fazei também, se você quer ser grande. Mas pessoas querem ser no título, mas se esquece de ser na prática. Por isso Cristo manda: volte a praticar as primeiras obras. Já que são apóstolos, volta a praticar as primeiras obras, porque o apóstolo, o discípulo, não é maior que o seu mestre, nem o mestre maior que o discípulo. São todos iguais. Mas tenho contra ti que o amor teu, o primeiro, deixaste. Essa é a tradução. Alaejo catassoi roti, ten aga pensoten ploten afeques. Deixaste. E finalizando, o que tem ouvido, ouço que o Espírito diz às igrejas. Roecum ous acalçato titopneuma legeitais eclésias. E ao que vencer darei comer da árvore da vida. Toniconte dosso alto fagem eitou chilutis zu, que está no meio do paraíso de Deus. Roistim enton paradaison tou theos. Amado, esta é a palavra, este é o mandamento que Cristo dá para Éfeso. Eu te pergunto, você se enquadrou na igreja de Éfeso? É uma pergunta séria que o Espírito manda eu te fazer nesta manhã. Você, estamos enquadrados na igreja de Éfeso? Temos esquecido o primeiro amor? Nós temos dialogado com o Mestre, o nosso noivo? Nós vimos nas mensagens de Santa Ceia que eu deixei aqui no canal, que a ceia do Senhor é uma lembrança do contrato de casamento dele conosco. Temos que fazer tudo o que o noivo quer, porque ele assinou esse contrato, selou com o sangue e é responsável por nós até a sua volta. Mas nós temos que preencher o requisito que ele precisa, que ele necessita, que ele exige, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu te pergunto, você está mais interessado em mostrar que você é um grande orador da palavra ou mostrar ao pequeno que você se compadece dele, se preocupa com ele e quer ajudá-lo, quer matar a fome, quer ajudar nas necessidades? É uma pergunta que paira no ar. Você se enquadrou na igreja de Éfeso? Se sim, lembra-te, pois, onde caíste e arrependa-te. Volta a praticar as primeiras obras, o primeiro amor. Ah, pastor, isso não é para mim, é para outro. Tudo bem, mas você sabe como anda a sua vida com Deus. Amém? Que o Espírito de Deus continue falando
no teu coração. A você que entrou agora no canal, observe tudo, retende o que é bom. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que nós possamos propagar a palavra de Deus através deste canal. Aonde eu não posso estar num púlpito de igreja pregando pela distância, estou pregando pela internet. E você é o maior arauto da palavra de Deus, divulgando, compartilhando este vídeo. Vamos orar? Já está com um copo com água, peça de roupa, chave do lar, documento? Pastor, o senhor crê nisso? Eu creio no poder sobrenatural do nome de Jesus. Jesus está vivo. Os milagres não era só para o tempo dos apóstolos. Os milagres não era só para o tempo da igreja primitiva. Eu sou igreja primitiva, porque eu estou no primeiro amor. Você é a igreja primitiva e nós cremos no milagre. Vamos orar. Senhor meu Deus, Santo de Israel e eterno, ó precioso Yeshua HaMashiach, neste momento nós invocamos o teu nome e pedimos que o Senhor coloque nesses elementos, onde acabamos de pregar a tua palavra, acabamos de concordar, meu Deus, porque cremos no milagre, na unção do teu Espírito que agora será direcionada, agora será, ó Deus, liberada nesses elementos, no copo com água, porque tem alguém que precisa e crê na unção, crê na cura através da tua palavra, porque o Senhor é o Senhor que nos sara. O Senhor é o Senhor Jeová Rafá, o Deus da cura que ainda existe, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, essa peça de roupa recebe a unção, como as vestes sacerdotais recebiam a unção direto da tenda da congregação. Esta peça de roupa recebe a unção direto do céu, através desta palavra, porque tu és o Deus de perto e tu és o Deus de longe. Eu creio no milagre quando a pessoa vestir esta peça de roupa. Eu creio no milagre quando esta chave rodar na porta da casa. Eu creio, Pai, na guarda do teu anjo à porta daquela casa. Eu creio, Pai, no poder sobrenatural, nesse documento, resolvendo esta causa na justiça, que o Senhor me mostra agora. Eu creio, Pai, neste juiz assinando este decreto e dando voz ativa em favor desta alma que necessita, que crê, que está com esse documento da causa nas mãos, apresentando a Ti agora. Oh, glória a Jesus, Pai, obrigado, meu Deus. Senhor, vai de encontro com a necessidade deste homem, desta mulher. Deus querido, resolvendo o problema da melhor maneira possível, porque eu creio no poder sobrenatural do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Yevarechecha Adonai, El Adonai panavelecha vichunecha, Yasa Adonai panavelecha viasen lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha um bom dia. Logo mais às 15 horas da tarde temos um estudo da palavra de Deus. Amém.